Tentar falar sobre a iniciação voltada ao gênero feminino parece duplamente paradoxal. Primeiro, porque um homem dificilmente está qualificado para reivindicar qualquer competência no que provém especificamente da natureza da mulher, ainda que, para que o processo iniciático possa realizar-se, sempre seja necessário despertar e integrar em si mesmo as faculdades próprias ao sexo oposto, a fim de recuperar a unidade primordial, ou original ou primeva, o rebis, no qual o Sol e a Lua estão fundidos em um. Além disso, porque a história humana deixou poucos vestígios escritos ou testemunhos visíveis das vias de iniciação tipicamente voltadas às mulheres, ao menos no Ocidente. Como veremos, isso sem dúvida se explica pela própria natureza dos mistérios femininos, que surgem da dimensão do implícito ou mesmo do inexpressável. De todo modo, a natureza desses mistérios femininos está no polo contrário ao da razão discursiva tagarela ou das formas demonstrativas às quais a fraqueza masculina se sente tão inclinada. Havendo-se erguido da sabedoria contida em sua própria divindade, e em virtude de sua própria sabedoria criadora, pariu a essência da palavra alma, que viria a expressar-se humano. Da sabedoria contida em sua própria divindade, e em virtude de sua sabedoria criadora, criou nosso Pai o fundamento da linhagem-linguagem humana, e fez que se pronunciasse como parte de sua própria divindade. Antes de existir a terra, em meio à noite primeira, antes de ter-se conhecimento das coisas, criou o fundamento, linhagem-linguagem humana, que viria a tornar-se alma-palavra, e fez o grande Espírito que se formara parte e todo. O ato criador divino é a atualização de uma força tripla que a tradição designa com os nomes de sabedoria, força e beleza, para simbolizar a manifestação do princípio. O princípio da criação dos mundos se manifesta por um lado como o Espírito Supremo e o Ser Primordial, e por outro, como Deus Pai no judaísmo, neoplatonismo, cristianismo e hermetismo. Como Amon, o Espírito Supremo oculto na tradição egípcia, como o Grande Espírito nas tradições ancestrais, como Urano no mito grego, Brahma no hinduísmo. E dele emanam uma série de outros princípios manifestados, entre os quais a sabedoria divina, Chokhmah, na Cabala, Tot, na tradição egípcia, Reia, no mito grego, a inteligência divina, Binah, na Cabala, Nons, na tradição platônica, Poimandres, na tradição egípcia, Cronos, na tradição grega, a força divina, Geburah, na tradição judaica ou Cabala, os gigantes dos 100 braços do mito grego, Set, na tradição egípcia, a beleza divina, Tiferet, na Cabala, Afrodite, na tradição grega, Lakshmi, na tradição hindu. No entanto, antes do princípio ativo da criação, que é masculino, há sempre um pré-princípio que é feminino, a Maha Prakriti, ou Mahadevi no hinduísmo, o Ein Sof, o infinito, e a sabedoria oculta no judaísmo, a Virgem Negra no cristianismo e no celtismo, a Mamacocha, o oceano da energia primordial na tradição andina, Gaia, o feminino primordial ou a terra divina primordial, ou Tassala, o mar divino primordial na tradição grega.
Em continuação, o grande mistério para refletir seu coração fez conhecedora da divindade a futura verdade, mãe dos trovões sagrados. Caraí Ruete fez conhecedora da divindade a quem refletiria seu coração a futura mãe dos Caraí. Jacaíra Ruete, da mesma maneira, para refletir seu coração, fez-se conhecedora da divindade a verdadeira mãe Jacaíra. Tupã Ruete, da mesma maneira, a que refletiria seu coração, fez conhecedora da divindade a verdadeira futura mãe dos Tupã. O Senhor me colocou no início de seus caminhos, antes de fazer o que quer que fosse desde o princípio. Eu fui estabelecida desde a eternidade e desde os tempos antigos, antes que a terra fosse criada. Os abismos ainda não estavam e eu já tinha sido concebida. Quando Ele preparava os céus, eu estava lá. Quando Ele envolvia os abismos com seus limites mediante uma lei inviolável. Este livro trata, portanto, do feminino no universo, em Deus e no ser humano. Mostra como ele está não apenas na origem da manifestação divina, mas também no início de qualquer caminho espiritual autêntico de qualquer pessoa, independente do gênero. Por isso, este livro não é apenas para mulheres, mas para todas as pessoas que querem compreender, que querem realmente se iniciar no princípio feminino universal e no princípio feminino singular. O princípio feminino que está em todos os mundos. O princípio feminino que está além de todos os mundos. E o princípio feminino que é o fundamento da grande via da realização espiritual completa.